Oi, amiguinho. Oi, amiguinha. Como vocês estão? Espero que todos bem. Eu sou a tia Cláudia e, como eu prometi, voltei para contar mais uma história para você. E hoje tem uma história muito especial, a mais especial de todas que eu já contei e acho que de todas que eu vou contar. Acho não, eu tenho certeza que é a melhor história que você já pode ter ouvido, porque ela tem a ver com a nossa salvação. Ela tem a ver com a nossa alegria. E essa história é a história da verdadeira Páscoa. Por que verdadeira? Porque não se fala de coelhinho, não falo de ovos de chocolate, mas eu falo do que realmente veio nos trazer a verdadeira felicidade. E para ajudar nessa história, hoje eu trouxe a minha caixa de histórias surpresas. Como você já sabe, eu já revelei para você qual que é o tema dela, é a Páscoa. Mas vamos ver do que se trata essa Páscoa. Vamos montar um cenário aqui? Então eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar algumas coisas para me ajudarem a montar essa história, tá bom? Vou pegar aqui para ficar mais bonito um matinho. Vou colocar um sol bem bonito, um dia bem ensolarado. Todos nós, a palavra de Deus diz que nós pecamos, estávamos fora, longe de Deus. Olha, tá vendo como que ele tá tristinho? É assim que vive o homem longe de Deus. Porque quando nós estamos longe de Deus, olha o que fica perto da gente. O pecado. E o pecado faz a gente se sentir muito mal. Assim como a gente está vendo o rostinho triste dele. E Deus, ele olhou para a terra e ele viu que nós precisávamos de salvação. Ele não viu nenhum justo, ninguém que poderia nos ajudar. Porque naquela época eram oferecidos sacrifícios de cordeiro, de animais, para cobrir o pecado do povo. Mas Deus falou, não, eu preciso resolver isso de uma vez por toda. E Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, mas ele sabia que ele tinha o seu filho Jesus, que ele poderia resolver o nosso problema de uma vez por todas. Então, Deus mandou o seu filho Jesus e mandou ele, veio pequeno. Ele foi pequeno, como você, brincou, foi adolescente e chegou na fase adulta. Olha aqui, ó. E quando ele chegou na fase adulta, ele começou a pregar. E ele tinha alguns amigos que estavam sempre com ele, que nós chamamos de discípulos. Eram 12. Eu não vou colocar aqui os 12 porque não cabe, tá? Mas vamos trazer aqui, ó, pelo menos alguns, tá? Eu vou colocar aqui o Pedro, o Tiago, o João e vou colocar o Judas também. Tinha muitos outros, tinha Mateus, tinha André, só coloquei esses porque o espaço é pequeno, mas eram 12, tá bom? E Jesus, ele sempre andava com eles, operava milagres. Quando a pessoa precisava de pão, ele dava pão. Se a pessoa estava enfermo, ele ajudava, curava. Quantas pessoas vinham tão oprimidas, tão tristes, e ele trazia alegria. E até as crianças ele nunca desprezou. Muitas vezes as pessoas tentavam impedir de as crianças chegarem perto de Jesus, mas Jesus falava, não, deixa elas virem, porque delas é o reino do céu. Jesus gostava muito das crianças, como ainda gosta, viu? E então Jesus fez muitas coisas boas. Mas tinham alguns homens cruéis que tinham muita inveja de Jesus e de toda forma tentavam fazer alguma coisa para poder prender Jesus, para poder deter Jesus, para Jesus não falar mais do amor de Deus. Então Jesus sempre pregou como eu falei para vocês. Mas aconteceu esse momento em que Jesus sabia que ele teria que ser oferecido como sacrifício para poder perdoar o meu pecado e o seu pecado. Então essa noite chegou e Jesus sabia bem disso. Ele reuniu seus discípulos, ceou com seus discípulos e depois disso eles foram para um monte orar. Judas não foi. Porque Judas, ele já tinha a ideia de trair Jesus. Então Judas não foi. E eles foram para um monte orar. E quando eles estavam neste monte orando, muitas vezes os discípulos dormiam, não conseguiam ficar com Jesus acordados. E Jesus sabia que breve, naquele momento, iriam prendê-lo. E ele falou, olha, orem comigo
orem comigo porque minha hora está chegando. E os discípulos estavam cansados. E realmente, naquele momento, Judas, ele tinha ido entregar Jesus para alguns soldados. Olha aqui, ó. E quando Jesus estava aqui, reunido com seus discípulos orando, vieram alguns soldados. E Judas, aquele que era discípulo, que era amigo, ele veio e falou para os soldados: olha, aquele que eu beijar, esse vocês podem prender, que é o Jesus que vocês procuram. E ele foi até Jesus, e Jesus, ainda tão bondoso, chamou amigo. Aí ele deu um beijo em Jesus. Jesus falou: amigo, você me trai com um beijo. Jesus não bateu, não brigou, e Jesus já sabia de tudo isso muito antes. E mesmo assim não rejeitou em nenhum momento Judas. E quando Judas foi e deu um beijo em Jesus, logo os soldados o prenderam. Levaram Jesus. Naquele momento, os discípulos ficaram muito amedrontados. E eles saíram de cena, porque também ficaram com medo de acontecer algo assim parecido com ele. Então Jesus foi levado pelos soldados, Jesus foi julgado e Jesus foi condenado. E ele foi condenado à morte, e a uma morte de cruz. Muito triste, não é verdade? E ele sofreu muito. Esses soldados chicotearam Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, e essa coroa furou muito a cabeça de Jesus. Jesus sofreu muito, muito mesmo. E depois de todo esse sofrimento, eles ainda pegaram uma cruz, fizeram Jesus subir uma montanha com essa cruz, mesmo todo machucado, tão dolorido como ele estava. E ele subiu essa montanha com a cruz, quase não aguentando. Ainda chamaram uma outra pessoa para ajudar ele, um outro homem. E ele subiu. E lá em cima daquela montanha, eles pregaram Jesus naquela cruz. Eles pregaram com pregos e prenderam cravos nas mãos de Jesus e nos pés para pendurarem ele naquela cruz. E olha como que ficou. Em cima daquela montanha foi pendurada a cruz de Jesus. Tinham outros dois que estavam ao seu lado, mas aqueles dois, eles realmente estavam ali porque eles tinham feito coisa errada, eram ladrões. Mas ainda assim, Jesus os perdoou porque um deles, na verdade, que se arrependeu, o outro não quis o arrependimento. Mas lá em cima, lá naquela montanha, Jesus estava lá por minha causa e por sua causa, para que nós pudéssemos ter vida eterna. E quando Jesus estava ali naquela cruz, quando deu o momento que ele morreu, o sol, ele deixou de brilhar. Houve trevas, ficou tudo escuro, houve terremoto. E os guardas que estavam ali próximo, alguns disseram: olha, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. As pessoas que estavam ali realmente gemeram e reconheceram que por tudo aquilo ter acontecido, realmente Jesus, ele não era culpado, ele era inocente. E o povo acusou alguém inocente. E os discípulos nesse momento estavam muito tristes pelo acontecido, porque aquela esperança deles que eles tinham, que Jesus era o Filho de Deus, nesse momento eles falaram: como que ele podia ter sido Filho de Deus e ele morreu? E agora o que vai ser da gente? Mas eles tinham esquecido que durante o tempo que Jesus esteve com eles, Jesus disse: olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles estavam tão perturbados, tão aflitos, tão entristecidos, que eles tinham se esquecido disso. E quando Jesus morreu, um homem chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para que pudesse colocar num sepulcro, tá? Antigamente as pessoas colocavam, eles não enterravam como a gente faz hoje embaixo da terra. Eles usavam uma caverna, uma gruta, e colocavam o corpo da pessoa lá dentro e fechavam com uma pedra. E aí, os soldados ficaram vigiando, porque eles falavam assim: ó, vai que alguém quer vir aqui roubar o corpo de Jesus. Disseram que ele ia ressuscitar. Se alguém vir aqui fingir
que ele ressuscitou e, na verdade, roubaram o corpo dele. E os soldados ficaram lá vigiando. Jesus morreu numa sexta-feira, foi colocado no sepulcro na sexta-feira. No sábado, as pessoas não podiam fazer nada, porque eles tinham que guardar o sábado, os judeus. Então não vieram as mulheres, não veio ninguém no túmulo. E quando foi no domingo de manhã, de repente, bem cedo, os soldados estavam ali vigiando. E olha que coisa interessantíssima aconteceu. De repente veio um anjo do Senhor. E o lugar onde eles estavam, aqueles soldados, começou a tremer. E aqueles soldados ficaram apavorados, muito apavorados, porque eles viram o que aconteceu. Houve um terremoto e eles fugiram. E quando houve um terremoto, aquela pedra do sepulcro, ela rolou. E vocês sabem o que aconteceu? A coisa mais incrível, aquilo que a gente mais esperava. Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele está vivo. E aquelas mulheres, sabe aquelas mulheres que andavam com Jesus? Você já deve ter ouvido alguma história que fala delas. As duas Marias, olha, elas estavam muito tristes mesmo, porque Jesus tinha morrido. Uma delas era a mãe de Jesus. E aqui elas tinham vindo para preparar o corpo de Jesus, era um costume. As pessoas vinham para colocar especiarias, embalsamar o corpo de Jesus, né? Eles enrolavam, faziam várias coisas. Mas quando elas foram no túmulo, elas viram que a tampa estava aberta. Aquela pedra tinha sido rolada, porque elas vieram pensando, como que a gente vai rolar aquela pedra tão pesada? E quando elas chegaram, a pedra já tinha rolado, já tinha sido rolada. E aí elas olharam lá para dentro e viram que o corpo de Jesus não estava mais. E aí elas ficaram tristes, muito tristes. Quando de repente o anjo apareceu para elas também. E aí ele perguntou assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Elas ficaram meio assustadas. Mas ainda assim, será que nós vimos isso realmente? E elas preocupadas, e elas viram Jesus. Só que elas não reconheceram. Ou talvez estavam tão aflitas. E aí elas perguntaram, achando que Jesus era o jardineiro que cuidava ali. E falou: olha, você sabe do nosso mestre? Você viu se alguém escondeu o corpo dele? Aí ele chamou Maria. E na mesma hora, a Maria reconheceu a voz de Jesus. E ela disse: mestre. E ela percebeu que Jesus havia ressuscitado e grande foi a alegria delas. E elas foram correndo. Elas foram correndo contar para os discípulos. A princípio, os discípulos não acreditaram. E tinham os outros, tá? Estavam todos, menos Judas, né? Que tinha traído Jesus. E eles acharam: não, essas mulheres estão como loucas. Pedro foi até o sepulcro, realmente não viu o corpo de Jesus lá. E quando eles estavam todos pensando: será que aquelas mulheres realmente viram Jesus? E eles estavam em casa, de repente, quem aparece no meio deles? Jesus. E eles viram Jesus. E ele fala: olha, pode olhar. Olha minhas mãos, olha meus pés, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá furado realmente, ó. Ó a marca dos cravos. Sou eu, só que eu tô vivo. Eu falei para vocês que eu voltava e eu estou vivo. E eu quero dizer para você, meu amiguinho, essa é a nossa Páscoa. O nosso Jesus que morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe por que ele ressuscitou? Para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que um dia nós estejamos juntos lá no céu, desfrutando melhor com o nosso Deus. Porque senão todos nós estávamos destinados a irmos para o inferno, porque todos nós pecamos. E se não fosse Jesus, com essa atitude que ele teve de morrer, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Ele veio
para pagar a nossa dívida, para perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter uma eternidade de glória juntamente com Ele. Então, você nunca se esqueça, a nossa Páscoa é realmente nosso Senhor Jesus que morreu por nós. E agora eu quero que você memorize comigo um versículo muito importante que eu coloquei aqui, porque às vezes a gente vê esse símbolo. O que é isso? É uma ovelha, é um cordeiro. E Jesus ele veio como naquela época eles ofereciam um cordeiro para poder só cobrir o pecado do povo. Mas Jesus ele veio como um cordeiro, ele foi oferecido, não foi colocado ali na cruz como se fosse oferecido uma oferta? Exatamente, só que ele não veio mais para cobrir. Ele veio para limpar o nosso pecado. E olha aqui, ó. Olha o que está dizendo. Será que você consegue ver? Aqui tem um versículo que está dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse versículo está em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Será que você sabe? Se você respondeu Jesus, você está certíssimo. É Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que confessa Jesus, que se entrega a Jesus, é salvo. Então você, meu amiguinho, entregue sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou, você entregue sua vida a Jesus. Se você já entregou, continua crendo nele, porque é Ele quem nos salvou e Ele quem perdoa os nossos pecados. E eu queria fazer uma oração com você para terminar. Amém? Repete comigo. Querido Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor morreu naquela cruz para perdoar os meus pecados. Obrigada, porque o Senhor é o meu Cordeiro Pascual. E eu entendi que a Páscoa não é nada se não for o Senhor, porque é o Senhor que morreu por mim naquela cruz para me dar a vida eterna. Muito obrigada, Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, meu amiguinho? Então, por hoje nós encerramos dessa história, mas a gente volta com outras histórias. Mas não esqueça, a Páscoa é o nosso Jesus que morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, tá bom? Um beijo, fica com Deus e daqui a pouquinho a gente está de volta com novidade. Tchau, tchau!